Câncer é o nome que se dá a um conjunto de várias doenças que têm em comum o fato de promoverem divisão celular descontrolada. Então, as células vão se multiplicando descontroladamente. Elas têm em comum também a origem em mutações, né? Mutações nos genes que regulam a divisão celular, em genes como, por exemplo, lá, os proto-oncogenes e os genes supressores de tumor. Gente, quando a gente fala em câncer, é um nome bem genérico, é que nem, por exemplo, quando alguém fala em parasitose. Né? Cada parasitose é completamente diferente da outra. Né? AIDS é completamente diferente de lombriga. Tem em comum, entretanto, o fato de serem causadas por parasitas. Né? São parasitoses aí nesse caso. Sendo, gente, que câncer é desse jeito. Toda vez que alguém fala para mim, encontraram uma nova cura milagrosa para o câncer, minha primeira reação é, não acredito. Porque cada câncer é diferente do outro. Tudo bem, admito que em comum você tem uma divisão celular descontrolada, você tem a origem na forma de mutações dos genes reguladores da divisão celular, mas, moçada, cada câncer é diferente do outro. Um câncer de pulmão é tão diferente de um câncer de pele quanto, por exemplo, AIDS é diferente de lombriga. Além disso, inclusive, às vezes, eu tenho dois cânceres de pele completamente diferentes um do outro. Então, na verdade, é câncer bem genérico, tem vários tipos de câncer. Eles têm alguns aspectos em comum, mas, na verdade, cada tipo de câncer tem várias peculiaridades em relação a ele. Bom, quando você fala do câncer, células cancerosas têm algumas características que eu queria lembrar com vocês, né? Então, número 1, principal característica da célula cancerosa que me interessa é exatamente a divisão celular descontrolada, o problema em relação ao câncer. Outra importante característica é a origem, né? Todo câncer tem origem em mutações. Né? Mutações lá nos proto-oncogenes, nos genes supressores de tumor. Células cancerosas, elas não têm apoptose, ou seja, quando a célula sofre uma mutação, a gente ordena a célula a sofrer apoptose, a gente ordena a célula a se suicidar devido lá à proteína P53, né? Proteína P53 induz a apoptose e o suicídio celular. Entretanto, células cancerosas ignoram o comando de suicídio e elas se multiplicam indefinidamente. Né? Inclusive, às vezes a moçada vai falar que células cancerosas são células imortais. Cuidado, imortal não é no sentido de que ela não pode ser morta, né? Claro que ela pode ser morta. Eu posso matar a célula cancerosa através de substâncias químicas, através da falta de oxigênio, de nutrientes. Então, que ela pode ser morta, pode. Entretanto, se você tiver água, nutrientes adequadamente, a célula cancerosa se multiplica para sempre. Por quê? Porque a célula cancerosa, além de não sofrer apoptose, ela vai ter a ativação de uma enzima chamada de telomerase. E aí, novamente, eu lembro de uma história que foi comentada em aulas passadas. Chamamos pelo nome de telômero exatamente a extremidade do cromossomo, sendo que no telômero nós só temos DNA lixo, vários e vários pedacinhos de DNA lixo. Por uma falha nas enzimas que duplicam o DNA, toda vez que você duplica o DNA, um pedaço do telômero é perdido e o cromossomo fica mais curto. Toda vez que eu duplico o DNA, um pedaço do telômero é perdido e o cromossomo vai ficando cada vez mais curto. Por que a princípio eu não me preocupo? Porque no telômero nós só vamos ter DNA lixo. Ou seja, perder pedaços de DNA lixo, não tem problema que o DNA lixo não codifica proteínas. Entretanto, 30 a 40 divisões celulares depois, você vai perdendo vários pedacinhos do telômero, chega uma hora que o telômero esgota completamente. E quando o telômero esgota completamente, você chega na região do cromossomo onde você tem genes. Se você continuar fazendo divisões celulares, você vai começar a perder pedaços de genes, e sem pedaços de genes, a célula acaba morrendo. O que eu chamei para vocês certa vez de limite de Hayflick, claro que o nome é o de menos, né?
o número máximo de vezes que uma célula pode se dividir entre 30 e 40 vezes. Porque aí você vai perdendo pedaços do telômero, chega uma hora que o telômero esgota, começa a perder pedaços de gene, a célula morre, e com isso, né, moçada, você envelhece. Um dos principais fatores relacionados com o envelhecimento, além da ação dos radicais livres. Acontece, moçada, que algumas células não têm o limite de Hayflick, não tem esse limite de 30 a 40 divisões. Algumas células, elas podem se multiplicar indefinidamente. Qual é o truque para isso? Uma enzima chamada de telomerase. O que é que a telomerase ela faz da vida? A telomerase, ela replica, ela copia o telômero de maneira, moçada, que o telômero não vai encurtar. Ou seja, uma vez que o telômero não encurta, quando você tem a telomerase que você divide, você não perde o pedaço do telômero. O telômero não encurta. Se o telômero não encurta, o DNA não vai encurtando. Se o DNA não vai encurtando, não vai lá na frente perder os genes, não vai ter aquele limite de 30 a 40 divisões e a célula pode se multiplicar para sempre. Essa enzima telomerase, ela só é ativa em algumas poucas células do corpo humano, como é o caso das células tronco. Células tronco não tem um limite de Hayflick, não tem essa história de 30 a 40 divisões e a célula morre. Células tronco podem se dividir para sempre. O truque: a telomerase copia o telômero, de maneira que o telômero não encurta. Isso aqui, moçada, possibilita um número indefinido de divisões celulares. No que permite um número indefinido de divisões celulares, a célula ela pode se dividir para sempre. A filha da mãe da célula cancerosa é outra célula que ativa a telomerase. Então a telomerase, a princípio, só é ativa em células tronco, mas a célula cancerosa ativa a telomerase, de maneira que o telômero não encurta, você pode fazer um número indefinido de divisões celulares, e por isso o apelido de células imortais para a célula cancerosa. Se você der água, comida, as células cancerosas se multiplicam até o fim dos tempos. Landice não está exagerando, não? Gente, nós acreditamos que não. Tem um episódio famoso lá na medicina, no começo do século XX, uma norte-americana chamada Henrietta Lacks, ela vai lá e morre de câncer de colo de útero, e no que ela morre, o médico dela coleta as células do câncer de colo de útero dela e bota em meio de cultura. Ele estava curioso para saber até que ponto essas células iam conseguir se multiplicar. Então ele dava água, ele dava nutrientes e as células continuaram se multiplicando. Até hoje essas células existem, continuam se multiplicando até hoje, chamada lá de células HeLa, em homenagem lá a mulher que teve lá o câncer de colo de útero e acabou falecendo, né? Essas células foram muito utilizadas em pesquisas científicas, né? Por exemplo, descobrir que as células humanas têm 46 cromossomos, né? Isso foi feito exatamente com células HeLa, né? Pesquisas com câncer e etc e tal. Fato é que tem mais de 70 anos que essas células continuam se multiplicando o tempo inteiro, enquanto a galera dá oxigênio e nutrientes, elas continuam se multiplicando. A galera começa a fazer aquelas contas malucas, né? Se você enfileirasse todas as células HeLa já produzidas, dava para ir e voltar da Lua não sei quantas vezes. Gente, é uma coisa absurda a capacidade de multiplicação de células cancerosas. As células HeLa mostram exatamente para a gente que, se tiver nutrientes, oxigênio, elas vão se multiplicar até o fim do universo. Dá exatamente o nome células imortais para células cancerosas. O apelido de células imortais para células cancerosas. Então, células cancerosas, elas não sofrem apoptose, elas ativam a telomerase, se multiplicam para sempre, elas induzem a angiogênese. Para quem não lembra desse nome horroroso, angio, vaso, gênese, origem, o termo angiogênese diz respeito lá à formação de novos vasos sanguíneos. Faz sentido, gente. Para o câncer poder se nutrir, para as células poderem se multiplicar descontroladamente, precisa de oxigênio, precisa de nutrientes, precisa de sangue. Então, filha da mãe do câncer vai criando novos vasos sanguíneos para poder trazer oxigênio e nutrientes para ele poder se multiplicar.
nós vamos ter, em relação às células cancerosas, alterações no glicocálix. E quando a gente fala, moçada, em alterações no glicocálix, eu tenho algumas consequências em relação a isso. Espero que a moçada lembre que o glicocálix é aquela camada de glicoproteínas por fora lá da membrana celular. E o glicocálix tem vários papéis. Um deles, o papel de reconhecimento celular. Quando você tem lá alterações no glicocálix, você vai ter a perda do reconhecimento celular e devido à perda do reconhecimento celular, você vai ter a perda do que a gente chama de inibição por contato. A perda da inibição por contato. Tudo bem? Não deu para entender? Claro que a gente tenta explicar um pouquinho melhor para vocês do que se trata. Gente, as nossas células, elas vivem, por assim dizer, em sociedade, né? As células têm que respeitar o espaço das outras para conviver harmonicamente dentro do seu organismo. Era uma vez uma célula e do lado dela tinha 4 células iguais a ela. Está escrito na programação genética da célula que tem que ter 4 células iguais a ela ao redor. Enquanto tiver 4 células idênticas ao redor, essa célula do meio não faz divisão celular para não atrapalhar as células vizinhas. Política de boa vizinhança. Ô Landim, como é que ela sabe que tem 4 células iguais ao redor? Ela reconhece através do glicocálix. Então ela esbarra nessa, vê que o glicocálix é igual, esbarra nessa, nessa e nessa. E quando ela vê que aquelas células ao redor têm um glicocálix idêntico, ela vai lá e inibe a multiplicação dela. Inibição por contato. Se por algum motivo uma dessas células morreu, aquela célula do meio, entre aspas, começa a pensar. Era para ter 4 células iguais a mim ao meu redor, mas só tem 3. O que é que eu vou fazer? Divisão celular para produzir a 4ª. Agora que tem 4, vou parar de me dividir. Inibição por contato. Células cancerosas, elas não reconhecem as células vizinhas. Uma vez, moçada, que essa célula aqui do meio seja uma célula cancerosa, o glicocálix dela está alterado e ela não reconhece as células vizinhas. Ela bate nessa aqui e diz, nunca vi mais gorda. Bate nessa aqui e diz, e eu te conheço? Bate nessa aqui e não reconhece, bate nessa aqui e não reconhece. E a célula cancerosa começa, entre aspas, a pensar. Era para ter 4 células iguais a mim ao meu redor, mas só tem essas 4 células estranhas. Detalhe, as 4 células são normais, estranha é a célula cancerosa. Mas ninguém que é estranho acha que é estranho, né? Você acha que todo mundo é estranho, menos você. Então as outras células são normais, a célula cancerosa que é a estranha, mas ela acha que todo mundo está estranho. Então o que é que ela continua pensando? Era para ter células iguais a mim ao meu redor, mas só tem essas células estranhas. O que é que eu vou fazer? Vou me dividir para produzir células iguais a mim ao meu redor. Só que isso aí gera 2 problemas. Problema número 1 é que a célula cancerosa não reconhece as próprias filhas. Então a célula cancerosa agora pensa, era para ter 4 células iguais a mim ao meu redor, só tem essas 8 células estranhas. Então vou me multiplicar de novo. Só tem agora essas várias células estranhas. E ela não reconhece as próprias filhas. Então ela continua se multiplicando sem reconhecer as filhas dela. Continua achando que tinha que ter células idênticas a ela ao redor. Não reconhece as células e se multiplica para sempre. Na verdade, moçada, câncer é uma espécie de problema existencial em relação à célula. A célula cancerosa acha que só tem ela no mundo daquele jeito, que ela queria células idênticas a ela ao redor e ela vai se multiplicar até obter células iguais a ela ao redor. O problema é que ela nunca vai conseguir isso, porque toda vez que ela fabrica uma célula igual a ela não reconhece que a célula é igual e continua achando que só tem células esquisitas e se multiplicando para sempre. Basicamente, né? Célula cancerosa é a célula que se sente sozinha, que é uma célula igual a ela ao redor e que ela quer povoar o universo com células iguais a ela, se multiplicando na doida. O problema número 2 é que cada célula cancerosa filha tem o mesmo problema existencial de achar que só tem ela no mundo daquele jeito, que ela tem que se multiplicar para produzir células idênticas. E com isso, cada célula filha também se multiplica na doida. Então a gente vai dizer que a célula cancerosa não reconhece as vizinhas, não respeita as células vizinhas, porque não reconhece, pede a inibição por contato. O que é a inibição por contato? É aquela história de eu estou aqui, quando tem células iguais a mim ao meu redor, eu fico quietinho, inibido,
para não atrapalhar as minhas vizinhas. Mas quando eu não reconheço as vizinhas, no caso da célula cancerosa, eu vou multiplicar na doida e vou acabar, inclusive, obviamente, atrapalhando as células vizinhas, né? Eu posso dizer também que o câncer é uma perda da socialização das células. Então, aquela célula que normalmente respeita o espaço da célula vizinha, célula cancerosa não. Ela não reconhece a vizinha como um igual e vai se multiplicando na doida nesse caso. As alterações no glicocálix promovem ainda um outro efeito. Porque o glicocálix, além de reconhecimento celular, ele tem outro papel importantíssimo, adesão. Você vai ter a perda de adesão entre as células vizinhas. E, gente, no que você tem a perda de adesão entre as células vizinhas, você acaba tendo a formação de metástases. Metástase, moçada, é exatamente quando algumas células cancerosas se soltam do tumor inicial e começam a invadir células vizinhas. São prolongamentos do câncer. Era uma vez, moçada, um câncer, uma primeira célula aparece, vai se multiplicando na doida, se multiplicando e se multiplicando, e já já você tem um tumor. Eu vou dizer que ele é o tumor primário. Devido, entretanto, à perda de adesão intercelular por alterações no glicocálix, algumas células cancerosas começam a se soltar, formando cordões de células. Esses cordões de células vão invadindo os tecidos vizinhos. Inclusive, moçada, eles vão invadindo os tecidos vizinhos, metástases, podendo formar lá na frente tumores secundários. Então, lá na frente surge um outro tumor, surge, por exemplo, a possibilidade de um tumor secundário. Ei, moçada que está assistindo, quem é fã de horóscopo, alguém lembra para mim qual é o símbolo do câncer no horóscopo? Quem lembra, moçada, de câncer no horóscopo, o símbolo é um caranguejo. O nome câncer, ele vem do grego caranguejo. Os antigos gregos cismaram que isso parecia com o corpo do caranguejo e as patas do caranguejo, as metástases invadindo os tecidos vizinhos. Né? A propósito, né? Por que câncer de próstata me preocupa? Próstata nem é um órgão vital. Por que câncer de mama me preocupa? Mama nem é um órgão vital. Problema, gente, que o câncer só faz começar na área. O câncer só faz começar na próstata. Mas aí, graças à metástase, ele cai no sangue, se espalha e já já você tem tumores secundários no osso, no cérebro, em outras regiões mais. Então o câncer só faz começar na mama e aí se espalha pelo organismo, as patas do caranguejo e as metástases invadindo outros tecidos, caindo no sangue, se espalhando pelo corpo inteiro. Inclusive, aproveito para lembrar qual é a diferença de tumores neoplasia maligna, que é o câncer, para um tumor ou neoplasia benigna, que não é câncer. Inclusive, toma cuidado, por favor, com uma besteira. Alguém falou para você em câncer benigno, não faz o menor sentido. Por definição, maligno é câncer. Então não existe câncer benigno. Alguém fala para você em câncer maligno. Ô, gente, câncer maligno é pleonasmo. Falar câncer maligno é que nem falar chover no molhado, né? Entrar para dentro. Afinal de contas, por definição, só é maligno câncer. Neoplasia é tumor maligno. Se não for câncer, o nome é tumor benigno nesse caso. Qual a diferença entre um tumor maligno, câncer e um tumor benigno? A diferença primordial é que tumores malignos, câncer, eles têm metástase. Como eles apresentam metástase, eu vou dizer que eles apresentam um crescimento invasivo. Ele invade os tecidos vizinhos. Ele só faz começar numa área e aí, através das metástases, ele inclusive pode cair no sangue e se espalhar para invadir outras regiões. Tumores benignos, eles não apresentam metástase, então eles não invadem outras regiões do corpo. Você vai dizer que ele tem um crescimento expansivo.
no sentido de que ele não invade tecidos vizinhos. A história do crescimento invasivo faz com que o tumor maligno apresente bordas irregulares. Então, quando você observa lá um tumor maligno, ele tem um tumor e as bordas irregulares exatamente devido às metástases. Então, está lá o tumor e as metástases aparecendo, então ele vai ter bordas irregulares aqui na brincadeira. Enquanto que o tumor benigno não tem metástases, então ele apresenta bordas regulares, ele vai ter os limites dele bem definidozinhos, bem fácil de você saber onde é que ele começa, onde é que ele termina. Todo mundo aqui lembra que Deus me livre quando alguém tem um tumor, uma suspeita de câncer, faz um exame chamado de biópsia. Você vai pegar o tumor, tirar o tumor e levar para o microscópio para saber se aquilo é ou não é câncer. Para saber se é maligno ou saber se é benigno. Né? O que é que a biópsia vai ver? Basicamente, como as células são. No caso, gente, dos tumores malignos, as células são anormais. Nessas células anormais, elas apresentam um núcleo excessivamente grande. Em aulas anteriores, nós comentando que núcleo grande é um indicativo de células muito ativas. Então, células cancerosas, como estão se multiplicando na doida, elas são células muito ativas. E o tumor benigno, ele tem células normais, com núcleo normal. Então, o médico patologista, ele vai, de repente, saber se é câncer ou não, vendo a célula. Ah, a célula está anormal, com núcleo anormalmente grande. Opa, moçada, infelizmente, tumor maligno. Ah, a célula está normalzinha, com núcleo de tamanho normal. Ufa, menos mal, um tumor benigno. Como é que câncer mata? Como é que o tumor maligno ele vai matar? Tumores malignos, gente, eles vão causar a morte devido à falência múltipla dos órgãos. Agora, por que ele leva os órgãos à falência? Basicamente, porque ele consome muitos nutrientes. O filho da mãe do câncer, ele, moçada, consome nutrientes demais para ele poder se multiplicar no ritmo que ele se multiplica. Ele vai acabar consumindo tantos nutrientes que já não tem nutrientes para o coração bater, não tem nutrientes para o cérebro funcionar, não tem nutrientes para o rim funcionar, falência múltipla dos órgãos. Às vezes o cara com câncer, ele morre de falência hepática, falta de nutrientes, o fígado falha. Por falência renal, falta de nutrientes, o rim falha. E aí por diante. Inclusive, isso aqui explica por que ele vai lá e causa magreza, né? Paciente com câncer, em estado terminal, fica bem magrinho, porque o filho da mãe do câncer, ele fica roubando os nutrientes do indivíduo. O indivíduo vai ficar extremamente magro. Alguém deve estar pensando, ô Landim, é só dar mais comida para ele que ele não morre, certo? Se você der mais comida para a pessoa, simplesmente o câncer cresce mais rápido. Lembre que o câncer cria novos vasos sanguíneos para poder exatamente roubar os nutrientes, o oxigênio da pessoa, mas comida ele cresce mais rápido ainda. Então, infelizmente, complicadíssimo, né? Filha da mãe do câncer cresce muito rápido, consome muitos nutrientes, tanto é que o paciente vai ficar muito magro, e devido a esse consumo absurdo de nutrientes, faltam nutrientes para os vários órgãos funcionarem, falência múltipla dos órgãos, há várias possíveis causas de morte num paciente com câncer. Sendo que tumor benigno, o nome benigno não quer dizer benéfico. Benigno quer dizer que não é tão ruim quanto maligno. Mas o benigno, ele pode matar. Ele pode matar devido a compressão, esmagamento de vasos sanguíneos. Claro, né, moçada? Que depende da região onde o tumor benigno ele está localizado. Um tumor benigno numa região que não é vital, não tem perigo de matar. Minha preocupação é em áreas vitais. Por exemplo, um cérebro. Era uma vez um vaso sanguíneo e ele está lá levando sangue para uma área vital, uma região do cérebro. No que o tumor benigno vai crescendo, 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 o tumor benigno ele pode comprimir o vaso sanguíneo, cortar o fluxo de sangue para uma região vital. Se for, por exemplo, um cérebro, falta de sangue no cérebro, o cara tem lá um acidente vascular cerebral, um derrame, e pode morrer por causa disso. Né? Claro
que tumores malignos, o próprio nome já diz isso, o câncer, ele é muito mais violento, né? Morte devido à falência múltipla dos órgãos, mas tumores benignos também podem matar, compressão de vasos, cortando o fluxo de sangue para regiões que são vitais, para regiões, né, como por exemplo um cérebro da vida, podendo levar o cara, infelizmente, ao óbito nesse caso. Algumas observações importantíssimas a respeito do câncer, né? Em relação ao câncer, a gente lembra para vocês algumas observações. Número 1, câncer. Vou abreviar como CA, né? CA, abreviação normal lá para câncer. Ela é muito mais comum em idades mais avançadas. Ora, por que o câncer é muito mais comum em idades avançadas? Eu estava contando para vocês agora há pouco uma história de que não é uma mutação que faz você desenvolver um câncer. Tem que ser várias mutações para que o câncer venha a aparecer, né? E demora muito tempo para atingir, para você acumular tantas mutações. Ou seja, para você poder acumular uma grande quantidade de mutações, moçada, demora um tempo razoável nesse caso. Não deu para entender? Beleza. Parte-se do pressuposto que mutações, elas são raras. Então, suponha que para ter um determinado tipo de câncer, você precise de 5 mutações. 5 mutações para o cara ter, sei lá, um câncer de próstata. Como mutações são raras, é difícil delas acontecerem. Então, elas acontecem uma vez a cada vários anos. Sei lá, imagine que acontece uma mutação por ano. Quer dizer que com 10 anos de idade tem a primeira, com 20 anos tem a segunda, com 30 anos tem a terceira, com 40 anos tem a quarta, com 50 anos tem a quinta mutação. É por isso que ninguém com 10 ou 20 anos de idade vai ter câncer de próstata. Porque a gente demora vários e vários anos para acumular mutações suficientes para que o câncer venha a acontecer. Quanto mais velho você é, mais tempo você teve para acumular mutações e com isso aumenta o risco de câncer. Por isso que o câncer é a doença da velhice. Ele é muito mais comum em idades mais avançadas. Demora muito tempo para acumular muitas mutações, idades mais avançadas, isso é mais provável de acontecer. Alguém, entretanto, vai lá e briga comigo. Ô Landim, e aqueles casos de crianças que têm câncer? Pois é, né, gente? Escrotíssimo uma situação dessas, né? Já é foda ter câncer lá em pessoas mais velhas. Em criança é que você vai ter uma pena danada mesmo. Nesse caso, o que acontece é que existem genes que facilitam o surgimento do câncer. E se você tem genes que facilitam o surgimento do câncer, esse câncer ele pode aparecer mais cedo no indivíduo. Imagine, por exemplo, moçada, que nesse exato momento o Landim sofre uma mutação para ter câncer de próstata. Deus me livre lá. Mas suponha, por exemplo, gente, que o Landim ele sofre lá essa mutação. Se o Landim sofrer uma mutação, para começar, ele não vai ter câncer de próstata, que eu estava comentando que precisaria de 5 mutações para que isso aconteça. Uma não é suficiente. Entretanto, moçada, eu posso sofrer essa mutação, não ter o câncer de próstata. Deus me livre, passar uma mutação dessas para um filho, isso quer dizer que o filho já nasceria com uma mutação. Isso quer dizer que como o filho já nasce com uma mutação, para esse filho, não precisaria ele ter 5 mutações para ter o câncer de próstata. Ele já não nasceu com uma, para ele bastam mais 4. O que quer dizer que o câncer ele vem muito mais fácil. Então o que acontece é quando a gente fala nesses genes que facilitam o surgimento do câncer, genes, moçada, que surgem por mutações, o pai de alguém, o avô de alguém sofreu a mutação, passou para o filho, passou para o neto, e ele já nasce com uma mutação. Então ele já nasce com um pezinho na frente para ter o câncer. Normalmente, você precisaria de 5, mas ele já nasce com uma, e como ele já nasce com uma, bastam mais 4, ou seja, é bem mais fácil para que ele tenha lá o câncer nessa situação. Existem, moçada, genes que aumentam o risco de vários tipos de câncer, né? Daí aquela história de quem tem caso de câncer na família tem um risco maior de ter câncer, né? Porque se algum parente seu sofreu uma mutação dessas
e Deus me livre, passou para você a mutação, não quer dizer que você vai ter o câncer. Mas você já nasce com um pezinho na frente para ter o câncer, o risco de câncer é aumentado. Esses genes que facilitam o surgimento do câncer, eles acabam sendo hereditários nesse caso. Só toma cuidado, gente, com uma série de ideias. Esses genes que facilitam o surgimento do câncer, beleza, eles são hereditários. O que quer dizer que o risco de câncer é hereditário. A probabilidade de você ter câncer é hereditária. Quem tem caso de câncer na família tem um risco maior de ter câncer. Entretanto, o câncer em si não é hereditário. Como assim, Landinho? O risco de câncer é hereditário, mas o câncer em si não é hereditário. Deus me livre se alguém tiver câncer de mama. Gente, a mutação é na mama. E vem cá, os genes da mama vão passar para os descendentes? Não, gente. Só quem passa para os descendentes são genes do espermatozoide e do óvulo. O que quer dizer que se você tiver uma mutação, Deus me livre, na mama para o câncer de mama, não é hereditário. Então, o câncer de mama não é hereditário? Por quê? Somente mutações em células sexuais, espermatozoides e óvulos, é que podem ser hereditárias. No caso, o câncer é uma mutação em células somáticas, mama, próstata, pele, e nesse caso, moçada, mutações em células somáticas não serão hereditárias. Tudo bem, não deu para entender? Lá vamos nós tentar explicar isso aqui de novo um pouquinho melhor. Se Deus me livre, gente, alguém na sua família teve câncer de mama, quer dizer que ela teve uma mutação na mama. Gente, os genes da mama passam para o filho? Não, só passam para o filho o gene do espermatozoide, o gene do óvulo. Como o gene da mama não passa para o filho, automaticamente o câncer de mama não é hereditário. Então, o câncer de mama não é hereditário. Somente mutações em espermatozoide e óvulo podem passar para os filhos. Mutações nas células da mama não são hereditárias. Entretanto, um detalhe. Aquela pessoa da sua família que Deus me livre teve câncer de mama, ela deve ter um gene que facilita o surgimento do câncer de mama. E esses genes são hereditários. O que quer dizer que se a pessoa teve câncer de mama, não quer dizer que você vai ter câncer de mama. Quer dizer, nesse caso, que essa pessoa deve ter um gene que facilita o surgimento do câncer. Como você é parente dessa pessoa, possivelmente, você também tem esse gene que facilita o surgimento do câncer. E o resultado, você herdou o risco de câncer. O que você herda, o que é hereditário, é aquele gene que aumenta o risco do câncer. O câncer em si não é hereditário, né? Então, quem tem caso de câncer de mama na família, não é que você vai ter o câncer de mama, mas a pessoa que teve câncer deve ter esse gene que facilita o surgimento do câncer. Como é hereditário, existe uma grande chance de você também ter esse gene, então o seu risco de câncer de mama é maior. Entretanto, o câncer em si não é hereditário, porque o câncer afeta a mama. Mama é célula somática, e os genes das células somáticas não passam para os filhos. Somente, moçada, genes de espermatozoides e óvulos é que seriam hereditários. Alguém vai lá e diz: ô Lani, quer dizer então um cara que tem câncer de testículo, uma mulher que tem câncer de ovário é hereditário? Afinal de contas, câncer de testículo, câncer de ovário afeta espermatozoide e afeta óvulo. Não, não é hereditário. Não é hereditário porque se você tiver, Deus me livre, câncer de testículo ou de ovário, o que acontece é que o espermatozoide vai ser defeituoso, o óvulo vai ser defeituoso, você não vai ter como ter filhos e, convenhamos, se você não tem filhos, não tem como você passar o câncer para esse filho, né? Então, na verdade, câncer não é hereditário. A doença em si, a doença não passa de pais para filhos. O que passa de pais para filhos são genes facilitadores do câncer. São genes que aumentam o risco de câncer de mama. Outra coisa importante para lembrar é que esses genes que aumentam o risco de câncer, eles são específicos. Então, quem tem caso de câncer de mama na família, Deus me livre, se preocupe com câncer de mama.
mas não quer dizer que você tem um risco maior de câncer de próstata ou de pulmão. Por outro lado, quem, Deus me livre, tem caso de câncer de próstata na família, se preocupe com câncer de próstata. Não se preocupe necessariamente com câncer de mama ou de pulmão. Então é específico. Analise lá seu histórico familiar. Por exemplo, na minha família, pelo lado de mãe, eu tenho histórico de câncer de intestino. Então isso quer dizer que eu tenho um risco maior de câncer de intestino. Pelo lado da minha família e lado de pai, eu tenho histórico de câncer de próstata. Quer dizer que eu tenho um risco maior de câncer de próstata. Mas eu não tenho histórico familiar de câncer de mama. Então eu não preciso me preocupar com câncer de mama na minha família. Ou seja, existe o risco? Existe. Mas o risco de câncer de mama é bem baixo. Mas como eu tenho histórico familiar de câncer de intestino, de câncer de próstata, eu devo ter genes que facilitam o surgimento de câncer de intestino, que facilitam o surgimento de câncer de próstata. Quer dizer que eu vou ter o câncer? Não é dizer que eu vou ter o câncer. É dizer que existe um risco maior de eu ter esse câncer. Esse lance do câncer de mama, existe uma família de genes chamados de BRCA, da sigla em inglês para câncer de peito, câncer de mama. Que é exatamente, gente, um gene desses que aumenta o risco do câncer de mama. Aliás, aumenta pra caramba o risco do câncer de mama. Ele é um gene supressor de tumor, que quando ele sofre mutação, não vai haver apoptose e aumenta o risco de células cancerosas conseguirem se multiplicar, né? Quem tem um gene azão, o gene dominante, é o gene normal. Quem tem um gene azinho, ele é o gene defeituoso, é o gene BRCA, que vai fazer com que você não faça apoptose direito e aumenta muito o risco, nesse caso, do câncer de mama. Né? Por exemplo, quem é azão, o risco de câncer de mama é baixo. Quem é azão, azinho, tem uma cópia desse gene, tem um risco de 55% de desenvolver câncer de mama. Quem é azinho, homozigoto, tem duas cópias desse gene, a chance de ter câncer de mama é na casa de 88%. Né? Esse gene meio que ficou popularizado na mídia alguns anos atrás, quando aquela atriz norte-americana Angelina Jolie, ela tinha perdido a mãe dela e a tia dela, bem novinhas, com câncer de mama. E ela, preocupada com a possibilidade dela também desenvolver câncer de mama, ela faz um exame de rastreamento genético para ver se ela tinha o BRCA. E quando ela faz esse exame, ela descobre simplesmente que ela era homozigota para essa versão do BRCA, que a chance dela ter câncer de mama era de 88%. Né? Ou seja, altíssimo a chance de câncer de mama. E ela então opta por fazer um tratamento bem radical, né? Uma mastectomia radical preventiva. Ela tira as mamas antes de ter câncer de mama. Todo mundo, claro, deu palpite, né? A gente adora se meter na vida dos outros, né? Muita gente dizendo, ela não devia ter feito isso. Nem era certeza ela ter câncer de mama, né? Não, nem era certeza. Só, bem dizer, 90% de chances. Né? Eu entendo o lado dela. Né? Poderia ser que ela nunca tivesse câncer de mama? Poderia ser. Mas a chance dela de câncer de mama era altíssima. E às vezes acontece de quando você descobre que tem câncer de mama, gente, ele já está alastrado, ele já acabou tendo metástases em várias áreas. E para você remover o câncer, tem que remover uma área tão grande da mama que fica difícil reconstruir a mama na cirurgia plástica. Né? Porque hoje em dia que você vai lá, tira a mama, faz uma prótese de silicone, reconstrói a mama. Mas tem uma coisa que não tem plástica nenhuma que consiga refazer, que é o mamilo. E aí, nesse caso, se você tiver que tirar a mama e tirar o mamilo, mesmo que você bote a prótese de silicone, o peito fica sem mamilo. Não fica esteticamente perfeito. Então ela tinha uma chance tão alta de ter câncer de mama, e volto a dizer, eu entendo o lado dela, que ela prefere tirar as mamas antes de ter o câncer, para garantir que ela tire as mamas sem tirar o mamilo. Né? Não se preocupe que ela não saiu do hospital despeitada, né? Já colocou lá as próteses de silicone. Deve ter saído do hospital com os peitos mais bonitos do que quando entrou, né? Já deu uma turbinada lá e tal. E pronto, já não se preocupa mais com câncer de mama. Porque, como eu falei, esses genes são específicos. Então, o BRCA aumenta o risco do câncer de mama. Tudo bem. E também o risco do câncer de ovário. Nos anos seguintes, ela tira também os ovários. E hoje em dia, o BRCA não atrapalha mais a vida dela. Por isso que eu estava dizendo que, se Deus me livre, você tem caso de câncer de mama na família, pode ser que a pessoa que teve o câncer de mama tenha BRCA, talvez você tenha um BRCA, não quer dizer que você vai ter o câncer,
mas que sua chance é aumentada, ela é aumentada. Para mama, para ovário, mas não necessariamente para outros tipos de câncer. Para pulmão, próstata, não quer dizer que você tem um risco maior disso também. Então, esses genes que aumentam o risco de câncer é para um tipo de câncer em particular. Daí, quando a Angelina Jolie tira mama e ovários, o BRCA para ela já não vai trazer mais risco nenhum.